Jesus, aleluia. Amém, queridos. Vamos preparar nosso coração para ouvir mais uma mensagem da parte de Deus. E com o tema, diga para o teu irmão do lado aí, diga desmascarando. Diga assim para ele, desmascarando a mentira. Diga mais forte para ele ouvir direito, desmascarando a mentira. Amém. Apocalipse capítulo de número 20, do versículo de número 11 ao 15, a palavra de Deus, ela nos diz que, e viu aquele que estava sentado no trono, de cujo a presença fugiu à terra, e na terra todos que fugiram, no céu não se achou lugar para eles. Vi também grandes e pequenos, que ali estavam em pé diante do trono. Então se abriram livros, e também o livro da vida foi aberto, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados ao mar do esquecimento. Essa é a segunda morte. E aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, esse foi lançado para o mar do inferno e do esquecimento. Querido, eu quero falar hoje a respeito da mentira, desmascarando a mentira. Sabemos que nós, quando nós crescemos e aprendemos com os nossos avós ou com os nossos antepassados, temos tantas mentiras que nós aprendemos. Pessoas que não conseguem passar debaixo de uma escada porque é mau presságio. Pessoas que não conseguem cruzar um gato preto, que é mau presságio. Pessoas que até hoje ainda colocam na testa da sua criança um pedacinho de lenço ou um pedacinho de pano vermelho por causa do quebranto. Pessoas que têm sido até hoje se enganado com quantas mentiras na sua mente, com quantas tradições que aprenderam com seus avós, com seus antepassados, e que até hoje têm vivido uma vida de mentira. E hoje Deus quer desmascarar essa mentira, a qual muitos têm vivido e muitos até hoje têm andado com medo. Pessoas que não conseguem passar por debaixo de uma escada, querido. Pessoas que rodeiam a rua. Pessoas que quando vê um gato preto se esconde ou corre, porque acreditaram que aquilo era um mau presságio. Pessoas que até hoje pegam uma figa ou um pé de coelho, acreditando que aquilo vai trazer sorte. E é uma mentira a qual muitas pessoas têm vivido preso. Eu lembro da história de Jesus Cristo. Há um dia quando ele aparece no tanque chamado Betesda, Jesus vem encontrar um homem que está paralítico há mais de 38 anos. E ali não só ele, mas um apartamento com mais de 5 andares já estava sendo instalado ali naquele exato lugar, por causa de muitos enfermos que acreditavam que o anjo descia de ano após ano, e aquelas pessoas depositaram a sua fé, acreditando que quando aquele anjo descia e eles tocavam naquela água, eram curados. Mas que o momento que Jesus Cristo mostrou para ele que a fé deles era em Jesus, ele foi curado no exato momento. E muita mentira as pessoas têm vivido até hoje, querido. E eu quero falar uma delas nesta noite, a qual muita gente tem andado se enganando. É um momento tão difícil, de pandemia, em um momento global onde muitas pessoas já perderam a sua vida. Hoje em dia, a morte já é uma coisa normal. Hoje em dia as pessoas não planteiam mais seus entes queridos, porque acreditam firmemente e casmente que depois da morte a pessoa vai diretamente para o céu. E a pessoa tem vivido uma mentira, porque, querido, haverá ainda um julgamento diante de Deus, e ninguém pode estar no céu, porque ainda vão ser julgados. E hoje, querido, no dia de hoje, as pessoas estão morrendo, ninguém chora mais, as pessoas não lamentam mais, as pessoas não sentem mais a dor, porque elas acreditam capialmente que aquela pessoa automaticamente está no melhor lugar.
porque aquela pessoa já está salva, porque ela está melhor do que nós. É uma mentira, querido. Quem está melhor somos nós, porque nós temos uma nova oportunidade para mudar. Nós temos a oportunidade de se arrepender. E as pessoas hoje estão em uma mentira, acreditando que vai viver no pecado, numa vida errada, mas quando morrer vai diretamente para o céu. E isso é uma grande mentira que você precisa se libertar dela. Você vai ver aqui João, o apóstolo, a qual escreveu o Evangelho, a qual escreveu 3 cartas: 1 João, 2 João, 3 João. E agora, quando ele está na ilha de Patmos, aprisionado, após ser lançado no caldeirão de óleo fervente, isso não teve como resultado para matá-lo. Aí o rei mandou prender ele e isolar ele na ilha de Patmos. Mesmo assim, na sua velhice, o Senhor deu a revelação, a que ele escreve no capítulo de número 1, que ele disse que ele estava lá e teve uma visão, a qual o Senhor levantou ele, levou ao 3º céu. E ali o Senhor vem desta visão aqui de Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 11. Ele diz que viu muitos, e viu aquele que estava sentado no trono, a qual muitos estavam em pé diante dele, de cuja terra fugiu da sua presença. João, ele vem dizer aqui, querido, que Jesus está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono, de cuja terra fugiu da presença dele, não aceitaram a sua palavra, não aceitaram o seu evangelho, não se arrependeram dos seus pecados. Mas João continua falando: mas o céu não se achou lugar para eles. E aqui se resume na palavra de Isaías, no capítulo de número 53, do versículo 1 a seguir, quando Isaías diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele veio como renovo diante de uma terra seca, mas olharam para ele e viram que ele não tinha beleza nem formosura nenhuma, e dele não fizeram caso algum. Querido, as pessoas estão vivendo uma vida de mentira, e por isso não têm se arrependido do seu pecado, porque no seu psicológico, porque na sua mente aprenderam desde criança que quando uma pessoa morre, eles dizem: ah, está no melhor lugar, ah, ele foi morar no céu. E as pessoas não se importam mais com a sua vida. As pessoas têm vivido uma vida desenfreada, as pessoas têm vivido uma vida de destruição, as pessoas têm vivido uma vida como se a vida não importasse mais, porque elas acreditam que elas vão andar no pecado, que ela vai viver uma vida de pecado, e quando morrer vai para o céu. E isso é uma grande mentira, porque, querido, se não houver arrependimento, se o homem não voltar para o Senhor, não haverá salvação, porque todos nós haveremos de ser julgados antes do Senhor voltar para buscar Ele. E você precisa se libertar desta mentira que te ensinaram desde criança. Quando a pessoa vai velar alguém, passa 2 dias, 3 dias com alguém no velório, agora não tem mais, devido à pandemia, automaticamente a pessoa já é levada para ser velada. Mas aí as pessoas vão consolar alguém, bate no ombro, chora junto e diz: está num lugar melhor. Isso é uma mentira, querido, porque se não morreu com Jesus, querido, pode se arrepender agora, mas depois não haverá mais arrependimento. E as pessoas têm acreditado: ah, eu vou morrer e vou para o céu, numa vida desenfreada de pecado, de traição, de engano e de mentira. E acredita que quando morrer vai para o céu. Se o homem não se arrepender do seu pecado, se o homem não mudar de atitude, não haverá salvação para ele. Porque Jesus, ele disse: eu vim para salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. E a primeira pregação de Jesus, após ele sair do batismo, quando ele diz no capítulo 3 de Mateus, no versículo 16, quando ele sai dali, que ele vai para o Jordão, quando ele vai também ser tentado no deserto, Jesus agora ele é levado ao deserto, e ele começa o seu ministério de pregação, e ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então Jesus veio aqui, querido, para que o homem viva uma vida de pecado, ainda é como se fosse a morte de Jesus em vão para você. E eu quero te dar uma base bíblica para me confirmar para você que aquele que morre não vai para o céu. Porque ele mesmo disse em João capítulo de número 3, versículo de número 13, ele disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E ele, Jesus, continua dizendo em João capítulo de número 14, no versículo 2 ao versículo 3, ele disse: eu fui preparar uma morada para vocês, para onde eu estiver, vós estejam também. E quando eu vier, eu vou buscar você, e você vai morar comigo. E ele também diz em Mateus capítulo de número 24, ele vem dizer também, querido, que ele virá numa nuvem de glória, e ele vai enviar os seus anjos, e ele vai escolher dos quatro cantos da terra, e vai recolher os seus escolhidos, querido. Isso aqui é para você entender que enquanto Jesus não vier buscar a igreja, ninguém vai para o céu. Porque se você morre e vai para o céu, então por que estamos esperando Jesus voltar? Você precisa desmascarar essa mentira e se arrepender do seu pecado e viver uma vida de santidade com Deus. Porque quando Jesus vier, querido, ele não vai ter misericórdia daquele que não se arrepende do seu pecado. E Paulo precisa mudar a sua mentalidade, porque ele precisa entender que sem Cristo não haverá salvação, que sem Cristo não haverá a recompensa da glória. E aqui ele vem dizer, querido, em Apocalipse, que abrirá os livros, todos serão colocados em pé diante de Cristo. E diz que vai se abrir os livros. Os livros agora está escrito todas as suas obras, e cada um será julgado conforme aquilo que está registrado no livro. Enquanto você anda na terra, Deus está com os anjos anotando os seus atos diante de Deus na terra. Deus está anotando tudo aquilo que você faz no secreto, no oculto. Deus está vendo, e no dia do julgamento você vai prestar conta com Ele. E ele disse, e abriu-se também outro livro, que é o livro da vida, que é aquele que todo aquele que se arrepende e confessa a Jesus, o seu nome é escrito automaticamente lá. Mas se você não se arrependeu, mas se você não tem o nome escrito no livro da vida, ele vem dizer no versículo 15, aquele que não tem o seu nome escrito, esse será lançado no mar do fogo e enxofre. Querido, cada um vai prestar conta dos seus atos, porque ele diz em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vem escrever a igreja que estava residindo em Roma, que estava fugindo da perseguição. Ele diz no capítulo de número 14, no verso de número 12, ele diz que cada um de nós vamos prestar contas com Deus de cada um dos nossos atos. Cada um de nós. E é por isso que Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo de número 7, quando ele começa a iniciar uma frase, não julgueis, para que você não venha a ser julgado, porque com o critério que você julga alguém, você também será julgado. Jesus está falando, cada um vai prestar conta de si mesmo a Ele. Nada. Mas vai começar amanhã então. E a palavra que eu quero deixar para você, querido, se liberte dessa mentira de acreditar que você vai viver uma vida errada a vida toda. Porque a ciência, ela nos ensina o seguinte, quem é professor sabe, que o homem nasce, que o homem cresce, que o homem reproduz e morre. Mentira, haverá o julgamento. Porque a ciência também diz o seguinte, porque o homem, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membro. Mas eu digo mais, o homem é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma continua aqui para ser julgada.
E aquele que não se arrepende dos seus atos, diante de Deus, querido, vai prestar conta. E Deus me trouxe aqui para te dar a oportunidade de ser liberto dessa mentira, de acreditar que quando você morrer, vai diretamente para o céu. Porque ele disse em João capítulo 3, guarde esse versículo, versículo 13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que já estava lá e desceu até nós. Pastor, e aqueles dois que estavam lá na cruz com Jesus, que ele disse que até hoje estaria no paraíso. Jesus ressuscita e ainda passa 40 dias na terra, querido. Paraíso é um dos lugares de descanso, ele não falou céu. Você vai ver aqui na mesma carta que eu li, ele disse: e o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram aqueles que ali estavam, e todos foram julgados segundo as suas obras. Há lugar que as pessoas estão depositando